Alice Parker, CEO do Império Parker Group, conhecida por fechar negócios milionários com apenas um aperto de mão. Forte, inabalável, intocável. Mas naquela tarde, tudo que ela queria era sumir do mundo por algumas horas. De óculos escuros e rosto sério, ela entrou no carro e disparou para o motorista. Me leve para um lugar onde ninguém me conheça, ou eu vou surtar no meio dessa reunião. Seu assistente hesitou por um segundo e sugeriu: tem um spa bem discreto na parte velha da cidade. Nada luxuoso, mas ouvi dizer que lá existe algo especial. É discreto. Totalmente. Nada de fotos. Nada de redes sociais. E ninguém fica perguntando nada. Ela apenas assentiu. 20 minutos depois, o carro parou diante de um prédio simples, desgastado pelo tempo. Nada chamativo. Apenas uma pequena placa de madeira com uma flor de lótus pintada a mão. Terapias orientais. Ao entrar, Alice sentiu o ar diferente. Sem incensos pesados. Sem música artificial. Apenas silêncio. E um leve perfume de lavanda. Boa tarde, disse a recepcionista com um sorriso calmo. Sessão completa ou apenas corporal? Completa. E quero o melhor que vocês têm. O Lucas está disponível. Ele é o mais requisitado. Alice não respondeu. Apenas seguiu até uma sala aconchegante, tirou os saltos, desabotoou o blazer e deitou na maca. A porta se abriu suavemente. Boa tarde. Eu sou Lucas. Se estiver tudo pronto, podemos começar. Ela virou levemente o rosto. Ele era jovem, atlético, cabelo preto curto, expressão serena. Mas o que mais chamou atenção, ele não parecia impressionado, nem curioso, nem interessado. Estou com pressa, disse Alice. Faça o que tiver que fazer. Lucas apenas assentiu. Lavou as mãos. E começou. O toque dele era firme, técnico, mas surpreendentemente atencioso. Como se ele pudesse sentir cada tensão que ela escondia sob a pele. Quando chegou às panturrilhas, ela estremeceu. Mas não de dor. Foi surpresa. Talvez fosse a primeira vez que alguém a tocava sem querer nada em troca. Há quanto tempo você faz isso? Ela perguntou sem pensar. Tempo suficiente para saber quando um corpo pede silêncio, respondeu ele, concentrado. Alice sorriu de lado. E o meu? Pede silêncio. O seu está gritando. Ela riu, surpresa. Você sempre fala assim com os clientes. Só quando perguntam. Por um instante, ela quis perguntar mais, mas se conteve. Ainda não. 60 minutos depois, Alice se vestiu em silêncio. Antes de sair, se virou para a recepcionista e perguntou, quase casual: o Lucas? Ele é casado? A moça sorriu, meio surpresa. Não. Na verdade, dizem que ele nunca ficou com ninguém. Alguns até comentam que ele ainda é virgem. Alice arqueou a sobrancelha. Sério? Com aquelas mãos? É. Ele nunca aceitou nenhuma proposta. É reservado. Muito reservado. Alice saiu, entrou no carro e olhou pela janela. Virgem. Interessante. Mas o mais intrigante é que ela não conseguia parar de pensar nele. No dia seguinte, antes mesmo do spa abrir, Alice já estava lá. Mas agora, havia algo diferente no ar. Não era só desejo. Era um desafio. Uma curiosidade. Uma provocação. Quero o mesmo de ontem. O Lucas, sem substituições. Minutos depois, estava de volta à maca, esperando. Ele entrou. Senhorita Parker. Alice, corrigiu ela de olhos fechados. Vamos pular as formalidades hoje. Ele não respondeu. Apenas começou a trabalhar nos ombros, como antes. Ela esperou. Deixou o silêncio dominar. Depois quebrou. Pensei em você ontem à noite. Espero que isso não tenha tirado seu sono. Não. Mas me tirou o apetite. Ela sorriu. Você é estranho. Distante. Não tenta impressionar. Nem mesmo a mim. Meu trabalho não é impressionar. É ajudar. E se alguém quiser mais do que ajuda? Ele parou por um segundo. Depois continuou. Eu costumo manter meus limites. Mesmo que a pessoa seja interessante. Vamos sair hoje? Um jantar. Nada formal. Só um tempo fora daqui. Você e eu. Não. Simples assim. Sem hesitar. Sem rodeios. Alice piscou. Não estava esperando por isso. Está recusando meu convite? Sim. E naquele instante, ela percebeu algo que jamais admitiria em voz alta. Pela primeira vez, alguém a havia desafiado. E talvez isso fosse o mais excitante de tudo. Se você quer saber o que acontece entre Alice e Lucas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações.
A segunda parte dessa história vem aí. Por quê? Porque não tenho interesse. Alice sentou-se, metade sentada na maca, encarando-o, desafiadora. Todo mundo tem um preço, Lucas. Ele olhou nos olhos dela, calmo, inabalável. Eu não. Alice enfiou a mão no bolso do blazer, tirou um envelope, abriu devagar e estendeu para ele. $1 milhão por uma noite. Só essa noite. Hotel. Privacidade total. Sem mensagens, sem acompanhamento, sem contato. Lucas nem tocou no envelope. Apenas olhou para ele. Aceita, Lucas. É só uma noite. Sem amarras. Só desejo. Ela deslizou o envelope para o bolso do uniforme dele. Não precisa responder agora. Só pense. Lucas tirou as mãos do corpo dela, olhou para o bolso, depois para Alice. Já pensei. Com delicadeza, retirou o envelope do bolso, colocou na mesa ao lado e disse: continua sendo um não. Alice apertou os olhos. Havia algo ali. Uma força silenciosa que ela não conseguia nomear. Você está recusando $1 milhão. Estou recusando a ideia de me vender. Você é corajosa. Não. Só não quero acordar amanhã me sentindo como se tivesse feito algo por dinheiro. Ela deitou novamente, encarando o teto. Pela primeira vez em anos, não sabia o que dizer. E aquilo era interessante. Lucas voltou à massagem. Nenhum dos dois falou mais uma palavra. Mas naquele silêncio, algo mudou. Naquela noite, Alice não dormiu. Virava de um lado para o outro, pensando naquele não firme. Claro, ninguém, absolutamente ninguém, havia recusado algo que ela oferecesse nos últimos 10 anos, muito menos $1 milhão. Às 7 da manhã, já estava no carro. Lotus Blossom Spa de novo, senhora? Perguntou o motorista, surpreso. Sim. E acelera. Chegou antes mesmo do spa abrir. Esperou do lado de fora, batucando os dedos no volante. Quando a recepcionista chegou, Alice já estava na porta. Preciso falar com Lucas. É urgente? Ele só chega às 9 horas, senhora Parker. Então vou esperar. E esperou por 2 horas. Quando Lucas finalmente entrou, Alice pulou da cadeira da recepção como uma mola. Você, apontou para ele. Preciso de uma explicação. Lucas parou, olhou para ela por um momento e respondeu: bom dia para você também. Não estou brincando, Lucas. Nem eu. Ele caminhou até a recepção. Marisa, minha primeira cliente chegou. Na verdade, a recepcionista olhou para Alice. Você é a primeira cliente dele? Alice cruzou os braços. Quero o mesmo quarto de ontem. Agora. Ela não está agendada, senhora, murmurou a recepcionista. Não me importa. Alice tirou uma nota de $500 e colocou no balcão. Preciso falar com ele a sós. Lucas suspirou. Tudo bem. 20 minutos. Na sala, Alice não se deitou na mesa. Ficou de pé, encarando-o. Por que você me recusou ontem à noite? Já disse. Não. Você disse que não queria se vender. Mas todos nós nos vendemos, Lucas. Você trabalha aqui, eu pago. Qual a diferença? É diferente. Como? Lucas cruzou os braços e encostou na parede. Eu trabalho porque escolho, não porque alguém me comprou. Alice riu, seca e sarcástica. Que romântico e ingênuo. Talvez. Então me diga. Quanto você cobra por uma noite? Sério, quanto? Nada. Todo mundo tem um preço, Lucas. O meu não está à venda. Alice se aproximou devagar, até ficar a poucos centímetros dele. 2 milhões? Não. 5? Não. 10 milhões? Lucas. 10 milhões. Ele olhou fundo nos olhos dela. Era tristeza. Decepção. Você realmente acha que mudei de ideia só por mais dinheiro? Todo mundo mudaria. Eu não. Alice apertou os punhos. A raiva começava a crescer. Ele está certo. Está me fazendo de boba. Não. Estou sendo honesto. Honesto. Ela deu um passo para trás, a voz mais alta. Você trabalha num lugarzinho qualquer ganhando migalhas por hora e ainda recusa 10 milhões? Isso não é honestidade, Lucas. É burrice. Ele não respondeu. Só olhou. Alice perdeu a compostura. Sabe de uma coisa? Você está certa. Eu estava oferecendo algo que você nem merece. Homens como você. Pequenos, limitados, sem ambição. Não sabem reconhecer uma boa oportunidade, mesmo que ela bata na cara. Ela foi até a porta, mas parou, se virou. Você vai se arrepender, Lucas. Vai passar a vida inteira imaginando como teria sido realmente me conhecer. Lucas esperou ela terminar. E com a calma de sempre, respondeu. Alice, o quê? Está com medo? Medo. Ela soltou uma risada curta e cortante. De quê? De alguém que não se impressiona com seu dinheiro. As palavras caíram como um soco. Alice abriu a boca, mas nada saiu. Sabe por que isso te assusta?
continuou Lucas. Porque sem o dinheiro, você não sabe quem é. Alice congelou. Por um instante, parecia que ele tinha enxergado dentro dela, como se tivesse lido todas as inseguranças escondidas por trás dos ternos caros e das reuniões poderosas. Você. Ela começou, mas a voz falhou. Pode ficar brava comigo, Alice. Pode me xingar, me humilhar, até tentar me fazer perder o emprego, mas isso não vai mudar o fato de que alguém te disse não, e você não sabe lidar com isso. O rosto de Alice queimou de raiva. Virou nos calcanhares e saiu furiosa, batendo a porta com força. No saguão, todos os funcionários e alguns clientes olharam para ela. Ela passou por eles como uma tempestade, empurrou a porta de vidro e gritou para o motorista: ligue o carro agora. Dentro do carro, ela respirava pesado, furiosa, humilhada, mas também curiosa. Quem diabos ele pensa que é? Ela pensou. Na hora do almoço, um funcionário do spa postou um vídeo curto nos stories do Instagram, de poucos segundos. Alice saindo do spa, claramente abalada. A legenda dizia: quando a massagista diz não para a mulher rica. Em 2 horas, o vídeo foi compartilhado 15 vezes. Em 6 horas, estava no TikTok. No fim do dia, a massagista que disse não para a CEO era o assunto do momento na cidade. Alice só descobriu quando sua assistente ligou, nervosa: Senhora Parker, você viu as redes sociais hoje? Por quê? Tem um vídeo seu no spa. Alice desligou e abriu o Instagram. O vídeo já tinha 50.000 visualizações. Os comentários eram cruéis. Parece que a mulher rica levou o que merecia. Ela realmente ofereceu dinheiro para ele. Plot twist: o cara tem integridade. Ela deve estar acostumada a comprar as pessoas. Alice jogou o celular no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Pela primeira vez na vida, ela virou piada na internet. Tudo por causa de uma massagista que teve coragem de dizer não. Na manhã seguinte, acordou com 15 chamadas perdidas. Ainda de camisola, ligou o laptop. O vídeo dos pais estava em todo lugar: YouTube, TikTok, Twitter, até no site de notícias da cidade. A manchete que mais a chocou: CEO milionária humilhada por massagista pobre. Os comentários continuavam duros. Finalmente alguém colocou aquela arrogância no lugar. Aposto que ela nunca ouviu um não antes. Esse cara deve ter valores fortes para recusar dinheiro fácil. Ela realmente ofereceu 1 milhão? Alice fechou o laptop com força. Pegou o telefone e ligou para a equipe de marketing. Quero esse vídeo tirado do ar agora. Senhora Parker, já tentamos, mas como foi postado por um usuário comum, não podemos reivindicar direitos autorais. Não funciona assim. Aliás, quanto mais tentamos tirar, mais atenção ele ganha. O melhor é deixar a poeira baixar naturalmente. Alice desligou o telefone, furiosa. Não havia nada que ela odiasse mais do que perder o controle. Ligou para sua assistente, Julia. Quero tudo sobre Lucas Wang. Tudo. Nome completo, endereço, família, histórico de trabalho, dívidas, relacionamentos. Quero até saber qual marca de pasta de dente ele usa. Estou cuidando disso, Senhora Parker. E contrate o melhor detetive particular da cidade. Não importa o custo. 2 horas depois, Alice estava em seu escritório quando Julie entrou com uma pasta fina. Isso é tudo que conseguimos encontrar sobre Lucas Wang. Alice abriu rapidamente. Apenas 3 páginas. Só isso. É estranho, Senhora Parker. Ele praticamente não existe online. Nada no Facebook, Instagram, LinkedIn, nada. O detetive encontrou só o básico: trabalha no spa há 2 anos, aluga um pequeno apartamento no centro, nunca foi casado, sem antecedentes criminais. Alice folheou as páginas, frustrada. E a família dele? Sem parentes próximos no país. O sobrenome Wang é chinês, mas ele nasceu aqui. Escolaridade: terminou o ensino médio em uma escola pública. Depois, há um intervalo de 3 anos. Só reaparece trabalhando em clínicas de massagem. Alice bateu a pasta na mesa. Isso não faz sentido. Ninguém vive sem deixar rastros digitais. O detetive disse a mesma coisa. É como se ele tivesse apagado o próprio passado, ou alguém fez isso por ele. Naquela tarde, Alice não conseguiu se concentrar em nenhuma reunião. Durante uma videochamada com investidores em Hong Kong, um deles brincou: Alice, vi que você ficou famosa na internet. Risadas ao fundo. Ela desligou a câmera sem responder. Às 17 horas, não aguentou mais. Pegou as chaves e foi direto para o spa. Lucas estava atendendo um cliente quando ela chegou. Alice esperou no saguão, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. Quando ele terminou e saiu, viu Alice. Você tem coragem de aparecer aqui, disse Alice,
De pé. Aqui é onde eu trabalho. Por enquanto, Lucas não respondeu. Foi até a recepção e falou com Marissa sobre o próximo atendimento. Estou falando com você. Alice aumentou a voz. Todos no saguão se viraram para olhar. Lucas suspirou e se virou. O que você quer, Alice? Quero saber quem você realmente é. Sou massagista. Mentira. Ela se aproximou, falando baixa, mas firme. Ninguém age, fala ou olha do jeito que você faz, e é só um massagista de bairro. Talvez seus preconceitos estejam falando. Isso não é preconceito. É experiência. Negociei com CEOs, presidentes, milionários. Reconheço o poder quando vejo. E você tem poder, Lucas. Só não sei de onde vem. Lucas encarou por um longo instante. E se eu realmente for o que pareço? Apenas um cara comum que não quer se vender. Não acredito. Então esse é seu problema, não o meu. Alice fechou os punhos. Você me humilhou em público. Eu só respondi sua pergunta. Sua resposta me transformou em piada. Suas ações te transformaram em piada. Eu só fui testemunha. O frio na voz dele a deixou ainda mais irritada. Você vai se arrepender, Lucas. Vou descobrir seus segredos. E quando descobrir, vou usar contra você. Descobrir o quê? Que eu trabalho honestamente. Que eu pago minhas contas em dia. Que trato as pessoas com respeito. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Só não sou o que você quer que eu seja. Alice se virou para a recepcionista. Marissa, certo? Quanto ele ganha aqui? Senhora Parker, isso não é da minha alçada. Eu dobro o salário dele se você o demitir agora. O saguão ficou em silêncio. Lucas cruzou os braços, observando. Alice, disse ele calmamente, você realmente acha que isso vai funcionar? Eu triplico. Alice continuou, ignorando-o. 3 vezes o salário dele. Dá para contratar 2 substitutos e ainda sobra dinheiro. Marissa olhou nervosa entre Alice e Lucas. Senhora Parker, não posso tomar essa decisão sozinha. Preciso falar com o dono. Depois te retorno. Então liga para o dono. Ele está viajando. Não me importa. Ligue para ele agora. Relutante, Marissa pegou o telefone, discou e esperou. Sr. Shen, desculpe incomodar. Temos uma situação aqui. Ela explicou rapidamente. Houve algumas pausas, claramente ouvindo instruções. Então desligou. E aí? Alice perguntou confiante. Ele disse. Marissa olhou para Lucas, sem jeito. Que se quiser demitir o Lucas, vai ter que comprar o spa inteiro. Alice piscou, surpresa. Como assim? O Sr. Shen disse que Lucas é o profissional mais requisitado. Metade dos clientes vem aqui só por causa dele. Demitir o Lucas seria como fechar o negócio. O sorriso de Alice desapareceu devagar. Quanto vale o spa, Sra. Parker? Quanto? Marissa engoliu seco. Não está à venda. Alice ficou parada, processando tudo. E então se virou para Lucas. Você planejou isso, não foi? Se tornou indispensável de propósito. Ou talvez eu só seja bom no que faço. Naquele momento, um homem de terno entrou no saguão. Alto, ombros largos, parecia segurança. Senhora Parker? Sim, sou Eduardo, da sua equipe de segurança corporativa. Preciso falar com a senhora. É urgente? Alice lançou a Lucas um último olhar. Isso não acabou. Nunca acabou, respondeu ele. Calmo. Alice seguiu Eduardo até o estacionamento. O que é tão urgente? Eduardo tirou do bolso uma foto antiga, um pouco desbotada. Mostrava Lucas vestido com um terno caro, ao lado de um homem mais velho, em frente a um prédio empresarial. Onde conseguiu isso? Um contato nosso na polícia. Ele estava pesquisando o histórico dele e encontrou essa foto num arquivo antigo. Alice olhou a foto com atenção. Quando foi tirada? 3 anos atrás. Mas... Eduardo hesitou. Esse homem... Ele não é quem você pensa que é. Alice arrancou a foto das mãos de Eduardo, os olhos fixos nela. Explique isso. Agora. Eduardo respirou fundo. A foto veio de uma investigação arquivada de 3 anos atrás. Era um caso de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada. Lucas aparecia como testemunha, mas depois desapareceu dos registros. Testemunha de quê? Não consegui detalhes. O caso é confidencial, mas, Sra. Parker... Eduardo baixou a voz. O homem ao lado dele na foto é Jean Weixin. Alice franziu a testa. Aquele nome deveria significar algo. Shen é dono de metade dos restaurantes chineses da cidade. E também, Eduardo fez uma pausa, é o dono do spa onde Lucas trabalha. O sangue de Alice gelou. Está dizendo que Lucas não está ali por acaso.
Shen o protege. É por isso que não conseguimos encontrar informações. É por isso que o spam não está à venda. É por isso que Lucas age como se fosse intocável. Alice olhou para a foto mais uma vez. Lucas sorria, descontraído, como se conhecesse Shen há anos. Quero falar com Shen pessoalmente. Senhora Parker, isso pode ser perigoso. Eu não ligo. Marque a reunião. Na manhã seguinte, Alice acordou com uma ligação de Julia. Senhora Parker, temos notícias sobre Lucas Wang. Você encontrou algo? Na verdade, ele descobriu algo sobre nós. Alice se sentou na cama, alarmada. Como assim? Perguntou. Chegou uma carta no escritório, endereçada a você, do escritório Silva Associados. Nunca ouvi falar deles. Alice franziu a testa. É um escritório pequeno, mas especializado em direito trabalhista. A carta fala de difamação e assédio. Alice se levantou assustada. O que você quer dizer? Lucas está alegando que você tentou coagir o empregador dele, ofereceu suborno para que o demitissem e está prejudicando sua reputação profissional. Ele tem testemunhas. Que testemunhas? Alice apertou o telefone com força. Todos que estavam no saguão ontem, inclusive 2 clientes que filmaram tudo com seus celulares. Isso é um absurdo. Alice respirou fundo. Posso contratar os melhores advogados do país? Pode, sim, mas, senhora Parker, o problema não são os advogados. Qual é, então? A opinião pública. Se isso for para a justiça, vai parar nas notícias. E depois daquele vídeo viral ontem? Alice desligou o telefone e desabou em um soco contra o travesseiro. Como uma simples massagista conseguiu virar o jogo assim? 2 horas depois, estava em seu escritório quando Julie entrou, preocupada. Senhora Parker, Shen retornou nossa ligação. Ele aceitou se encontrar hoje à tarde no restaurante dele. Mas com uma condição. Qual? Lucas tem que estar presente. Alice sorriu, pela primeira vez em dias. Perfeito. Quero olhar nos olhos dele quando ele descobrir que sei da conexão. Naquela tarde, Alice chegou ao Golden Dragon, o restaurante mais elegante de Shen, localizado no bairro mais sofisticado da cidade. O local estava quase vazio, só alguns garçons e um homem mais velho sentado em uma mesa ao fundo. Pausa para você que só lê os comentários, digite pizza nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, de volta à história. John Shen era mais baixo do que parecia nas fotos, mas tinha presença. Cabelos grisalhos, óculos finos, mãos apoiadas cuidadosamente sobre a mesa. Senhora Parker, cumprimentou ele em inglês com sotaque. Sr. Shen, respondeu Alice, em português. Obrigada por me receber. Por favor, sente-se. Lucas chegará em breve. Como se tivesse ouvido, Lucas entrou pela porta lateral. Usava uma camisa simples e jeans, mas parecia diferente, mais confiante. Sentou-se ao lado de Shen, sem cumprimentar Alice. Então, Shen sorriu. Parece que vocês dois têm assuntos a esclarecer. Alice foi direta. Eu sei da sua conexão. Vi a foto. Sei que Lucas não é apenas um empregado seu. Shen ergueu as sobrancelhas. Que foto? Alice tirou a imagem do bolso e colocou sobre a mesa. Shen olhou e soltou uma risada sincera. Ah, essa. Olhou para Lucas. Você se lembra dessa foto? Lucas assentiu. Claro, foi o dia em que você me salvou. Alice piscou, confusa. Salvou você? Shen recostou-se na cadeira. Senhora Parker, posso perguntar o que você acha que aconteceu há 3 anos? Algum tipo de negócio obscuro? Lavagem de dinheiro? Corrupção? Shen e Lucas trocaram olhares. Shen riu de novo. Senhora Parker, aquela foto foi tirada no dia em que ofereci um emprego a Lucas. Ele estava sem teto, dormindo na rua há 2 semanas. Alice sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim? Lucas apareceu uma noite no meu restaurante, só pedindo um copo d'água. Estava magro, sujo, claramente mal. Mas tinha algo nele: educação, dignidade. Ofereci uma refeição e ele insistiu em lavar a louça para pagar. Alice olhou para Lucas, intrigada. E a investigação da polícia? Shen acenou com a mão. Lucas testemunhou um assalto na rua e deu informações úteis à polícia. Como não tinha documento na época, tiveram que fotografá-lo para registro de testemunha. Sem documento? Lucas falou pela primeira vez. Eu tinha perdido tudo. Meus documentos, dinheiro, identidade. Shen me ajudou a reconstruir minha vida. Alice ficou boquiaberta. Mas você age como alguém poderoso, educado. Eu tenho educação, Lucas respondeu calmamente. Só não tenho dinheiro. De onde veio essa educação então? Alice perguntou. Lucas hesitou. Shen colocou a mão no ombro dele. Pode falar, filho.
Ela já sabe parte da história. Lucas suspirou. Nasce em uma família rica, Alice. Muito rica. Mas, quando tinha 23 anos, algo aconteceu. Algo que me fez abandonar tudo e desaparecer. O que foi? É pessoal. Alice se inclinou sobre a mesa. Então, você é de família rica? Era. Agora sou só Lucas, o massagista que Shen resgatou das ruas. Shen serviu chá para os três, com um leve sorriso misterioso. Senhora Parker, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Por que você está tão interessada no Lucas? Alice abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, ela não sabia o que dizer. Ele me desafiou. Ninguém jamais disse não para você. Exatamente, Shen assentiu, compreendendo. E isso te incomoda por quê? Alice hesitou. A resposta estava ali, na ponta da língua, mas difícil de ser dita em voz alta. Porque talvez eu não esteja acostumada com pessoas que não querem nada de mim. Silêncio na mesa. Senhora Parker, disse Shen, com gentileza traço. Posso lhe dar um conselho? Estou ouvindo. Lucas não é um desafio para ser conquistado. Ele é uma pessoa para ser entendida. E entender pessoas exige paciência, respeito e humildade. Alice olhou para Lucas. Ele não a encarava com raiva ou julgamento, apenas com curiosidade. Você realmente não quer nada de mim? Perguntou, direto. Não do jeito que você tem oferecido. Qual seria o jeito certo? Lucas pensou por um instante. Honestidade. Eu tenho sido honesto. Tem? Lucas se inclinou levemente. Ou você tem tentado comprar algo que não está à venda? Alice ficou em silêncio. Shen se levantou. Vou deixar vocês dois conversarem. Preciso verificar a cozinha. Quando finalmente ficaram a sós, Alice perguntou. Então, o que aconteceu há 3 anos, Lucas? O que fez você abandonar uma vida de riqueza? Isso importa? Para mim, importa. Por quê? Alice hesitou. A voz falhou. Porque talvez eu estivesse errada sobre você. E talvez, só talvez, eu queira realmente conhecer quem você é. Lucas a estudou por um longo momento. Alice, você passou 2 dias tentando me humilhar, me fazer perder o emprego e cavar no meu passado. Porque eu deveria confiar em você agora. Porque estou pedindo, não oferecendo, não exigindo, só pedindo. Pela primeira vez, Lucas sorriu. Não um sorriso sarcástico ou defensivo, mas um sorriso sincero. É um começo. Então, você vai me contar. Talvez. Quando você me mostrar que realmente quer saber quem eu sou, não quem eu fui. Alice se levantou. Como eu te mostro isso? Desista do processo por difamação. Seus advogados provavelmente já estão preparando a defesa contra mim. Alice piscou, surpresa. Como você sabe? Porque eu conheço pessoas como você, Alice. Todas reagem do mesmo jeito quando não conseguem o que querem. Alice o encarou por um longo instante. Então pegou o telefone e fez uma ligação. Júlia, cancele qualquer ação legal contra Lucas Wong agora. E encerre a investigação também. Ela desligou e olhou para Lucas. Pronto. Obrigado. Agora, vai me contar. Lucas sorriu de novo. Agora você conquistou o direito de perguntar de novo da próxima vez. Alice soltou um suspiro, mas sorria também. Você é impossível. Eu sou cuidadoso. Shen voltou à mesa com uma bandeja de sobremesas. Vocês se entenderam. Estávamos fazendo progresso, respondeu Alice. Então, posso te convidar para jantar aqui no domingo? Lucas sempre janta com a gente aos domingos. Alice olhou para Lucas. Posso ir? Pode, mas vai ter que comer com Aziz. Eu sei usar Aziz. Vamos ver. Lucas riu. E, pela primeira vez em 3 dias, Alice sentiu que talvez estivesse começando a entender quem Lucas Wayne realmente era, ou pelo menos quem ele escolheu ser. Alice passou o resto da semana tentando focar no trabalho, mas a imagem daquele sorriso genuíno de Lucas não saía da sua cabeça. O domingo chegou mais rápido do que ela esperava. Ela vestiu uma roupa casual, jeans e uma blusa de seda, algo que não usava há anos. Nada de salto alto, nem terninho poderoso. Ela só queria se sentir normal. O Golden Dragon estava fechado para o público quando ela chegou. Shen a recebeu na porta com um sorriso caloroso. Senhorita Parker, na hora certa. Alice, por favor. E obrigada pelo convite. Lucas está na cozinha ajudando nos preparativos. Espero que não se importe de comer comida chinesa caseira de verdade, não aquela feita para turistas. Isso vai ser novidade para mim. Shen a conduziu até uma mesa redonda no fundo do restaurante, decorada com simplicidade e elegância, velas, flores pequenas, um clima aconchegante. Shen, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você ajudou Lucas? Quero dizer, além da gentileza,
Tinha algo especial nele. Shen serviu chá em 2 pequenas xícaras. Você já viu alguém com fome recusando comida só porque não podia pagar? Alice balançou a cabeça, negando. Lucas fez isso. Estava claramente desnutrido, mas insistiu em trabalhar antes de aceitar ajuda. Isso me impressionou. E depois disso, descobri que ele fala mandarim fluente, entende de medicina tradicional chinesa, conversa sobre arte e filosofia oriental. Parecia que ele tinha nascido na China, não aqui. Alice levantou uma sobrancelha. Ele estudou tudo isso? Talvez. Nunca perguntei, mas desde o primeiro dia, soube que ele não era só um cara passando por dificuldades. Nesse momento, Lucas apareceu carregando uma bandeja com vários pratos pequenos. Vestia uma camisa branca simples e calças escuras, mas havia algo diferente nele. Parecia mais relaxado, mais ele mesmo. Espero que esteja com fome, disse, colocando os pratos na mesa. Shen sempre faz comida demais. Alice olhou para a comida delicados bolinhos no vapor, peixe cozido, legumes salteados com especiarias desconhecidas, uma sopa aromática. Parece incrível. Vocês 2 cozinharam isso? Shen me ensinou. Eu aprendi, respondeu Lucas, sentando-se. É nossa tradição. Domingo é dia de cozinhar juntos, como família. Exato, confirmou Shen. Lucas é como um filho para mim. Durante o jantar, Alice descobriu um lado novo de Lucas. Ele contou histórias engraçadas dos primeiros dias na cozinha, imitou Shen quando ficava bravo, riu fácil. Ele estava leve. Lucas, disse Alice, experimentados como aprendeu mandarim. Estudei quando era mais jovem. Onde? Em uma escola particular. Alice percebeu a hesitação, mas não insistiu. Você me ensinaria algumas palavras? Lucas sorriu. Obrigado, Xie. Por favor, é King. Desculpa, é do Ibuki. Alice repetiu, tentando imitar o tom. Estou falando certo. Quase. O tom é um pouco assim. Lucas se inclinou para ela. Posso? Ela sentiu. Ele segurou o queixo dela delicadamente, ajustando a posição. Agora tenta. Do Ibuki. Repetiu Alice, dessa vez com mais precisão. Perfeito. Por um momento, eles se olharam. Shen se levantou discretamente. Vou buscar a sobremesa. Quando ficaram sozinhos, Alice perguntou. Por que você fala mandarim tão bem, Lucas? E não vem com essa de estudei na escola. Seu sotaque é perfeito. Nativo. Lucas suspirou. Minha mãe era chinesa. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Sinto muito. Ela me ensinou a língua, a cultura, a culinária. Dizia que era importante manter as raízes. Alice notou uma tristeza nos olhos dele. E seu pai também morreu, anos depois. Foi aí que você perdeu tudo? Lucas encarou por um longo instante. Essa é parte da história. Shen voltou com a sobremesa, frutas frescas e doces tradicionais. Desculpem a demora, tive que atender uma ligação importante. Está tudo bem? Perguntou Lucas. Na verdade. Shen hesitou. É sobre o evento de amanhã. Alice os olhou curiosa. Que evento? Um jantar de negócios, explicou Shen. Investidores internacionais. Quero expandir para outros países. Que tipo de investidores? Principalmente chineses. Lucas endireitou-se na cadeira. Shen, já te disse que não sou. Eu sei, mas, Lucas, Shen olhou para Alice. Você fala mandarim melhor que meu intérprete oficial e conhece nossa cultura. É só por uma noite. Intérprete. Alice virou-se para Lucas. Você trabalha como intérprete. Às vezes ajudo Shen com traduções simples. Nada oficial. Coisas básicas. Shen riu. Senhora Parker, você deveria ver o Lucas numa reunião de negócios. Ele não só traduz, entende as nuances culturais, lê nas entrelinhas, sabe quando alguém não está sendo sincero. Alice se inclinou, interessada. Sério? Não estou exagerando. Lembra do Sr. Wu no mês passado? Você percebeu que ele estava mentindo sobre os números antes mesmo de eu desconfiar. Que números? Alice perguntou, curiosa. Lucas ficou desconfortável. Ele inflacionava os custos dos ingredientes para justificar um preço maior no contrato. Como você percebeu isso? Ele mudou o tom ao falar das quantias específicas. Isso é comum quando alguém não está sendo totalmente honesto. Alice olhou para Lucas com admiração crescente. Onde você aprendeu isso? Experiência. Que tipo de experiência, Lucas? Antes que ele pudesse responder, o telefone de Alice tocou. Era a Júlia. Desculpe incomodar num domingo, mas temos uma emergência. Que tipo de emergência? A reunião de amanhã com os investidores coreanos. O intérprete oficial acabou de cancelar. Está com gripe. Alice sentiu o estômago apertar.
Aquela reunião era crucial para uma expansão de 15 milhões de dólares. Não temos ninguém para substituir. Tentamos 3 agências, mas é feriado na Coreia. Todos os bons intérpretes já estão ocupados. Alice olhou para Lucas, que conversava baixinho com Shen. Julia, me dê 10 minutos. Eu resolvo isso. Ela desligou e se virou para a mesa. Shen, sobre o jantar de negócios amanhã? Sim. Não é no Yacht Agency. Shen e Lucas trocaram olhares surpresos. Como você sabe? Porque eu também tenho uma reunião lá com investidores coreanos. Alice respondeu, eu acabei de perder meu intérprete. Lucas endireitou-se na cadeira. Que tipo de reunião? Expansão do Grupo Parker no mercado asiático. Investimento inicial de 15 milhões. Shen assobiou baixinho. Essa é uma reunião grande. Muito grande. E se eu não conseguir me comunicar direito? Alice olhou para Lucas. Lucas, você fala coreano? Falo fluentemente. Bem, pelo menos, Shen riu. Bem, sim, Lucas concordou com um sorriso. Lucas, você assistiu a um filme coreano comigo no mês passado e traduziu piadas que nem as legendas pegaram. Alice sentiu uma faísca de esperança. Lucas, você consideraria me ajudar? Como assim? Ser meu intérprete só por uma noite. Pago bem, claro. Lucas balançou a cabeça. Alice, não é por dinheiro. Então, por quê? Você não entende? Eu não faço esse tipo de trabalho mais. Que tipo? Reuniões corporativas, negócios importantes, esse mundo. Alice se inclinou sobre a mesa. Por quê? Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para Shen, que deu um aceno de apoio. Porque a última vez que estive numa reunião assim, foi o dia em que perdi tudo. Alice sentiu um arrepio. O que aconteceu? Lucas hesitou. Se eu concordar em te ajudar amanhã, você vai ver um lado meu que talvez não espere, e pode mudar a forma como me vê. Para o bem ou para o mal, não sei. Depende do que você está procurando em mim. Alice pensou por um momento. Estou buscando a verdade, Lucas. Sobre você, sobre nós, sobre o que quer que seja isso entre a gente. Shen deu um sorriso discreto. E se eu descobrir que você é muito mais do que imaginei? E se você descobrir que eu sou muito menos? Alice estendeu a mão sobre a mesa. Só tem um jeito de descobrir. Lucas olhou para a mão estendida dela, depois para Shen, que deu um leve aceno. E finalmente, ele segurou a mão dela. Tudo bem, eu vou te ajudar. Obrigada. Mas, Alice, apertou a mão dela com gentileza. Depois de amanhã, você vai ter muitas perguntas. E eu vou ter que decidir se confio em você o suficiente para respondê-las. E se vou estar pronta para as respostas. Shen ergueu a xícara de chá. Um brinde. Então, ao entendimento mútuo. Alice e Lucas levantaram as xícaras. Ao entendimento mútuo, ecoaram juntos. Mas enquanto brindavam, Alice não conseguia parar de pensar nas últimas palavras de Lucas. A última vez que estive numa reunião assim foi o dia em que perdi tudo. O que exatamente tinha acontecido 3 anos atrás? E porque ela sentia que estava prestes a descobrir muito mais do que esperava. Alice chegou ao Yacht Regency às 7 da manhã, 2 horas antes da reunião. Queria revisar todos os documentos, se preparar mentalmente, mas, principalmente, queria falar com Lucas antes dos investidores chegarem. Ele estava na recepção, vestido com um terno cinza escuro que a surpreendeu. Não foi caro, mas caiu perfeitamente. E havia algo diferente na forma como ele se portava, mais ereto, mais confiante. Você está diferente, disse Alice enquanto se aproximava. Roupa faz diferença. Não é só a roupa, Lucas. É você. Parece. Ela hesitou. Parece que você pertence aqui. Lucas desviou o olhar. Vamos revisar a estratégia da reunião. Eles subiram até a sala reservada. Alice espalhou os documentos sobre a mesa, mas percebeu que Lucas não estava prestando atenção nas folhas. Ele estava olhando fixamente pela janela, com o rosto tenso. Lucas, está tudo bem? Ela perguntou, preocupada. Estou. Ele respirou fundo, mas a voz carregava algo mais. Só que, faz 3 anos que não piso em um lugar assim. O que tem de especial nesse lugar? Alice perguntou, curiosa. Não é esse lugar em si. São lugares como este. Hotéis de luxo, reuniões corporativas, pessoas em ternos caros falando de milhões. Lucas se sentou na borda da mesa, encarando o vazio. Era a minha vida antiga. Quer falar sobre isso? Alice se aproximou, com um olhar suave e firme. Lucas suspirou, afastando-se da janela. Se eu contar, vai mudar tudo entre nós. Você não vai mais me ver como Lucas, o massagista. Vai me ver como outra pessoa. E isso seria ruim? Alice se levantou e foi até ele, segurando seu olhar.
Eu só quero a verdade. Seja qual for ela. Por um longo momento, Lucas a encarou. Meu nome completo é Lucas Suong Jang. Jang, como Shen. Shen. Alice arqueou as sobrancelhas. É seu tio? Sim, tio da minha mãe. Lucas respirou fundo. Ele nunca contou nada para ninguém. Por quê? Porque quando eu apareci naquele restaurante, 3 anos atrás, eu não queria que ninguém soubesse quem eu realmente era. Nem que éramos família. Mas por quê? Alice sentou-se, intrigada. Lucas se acomodou em uma das cadeiras da sala de reuniões. Eu estava fugindo. Fugindo da minha família, do meu nome, da minha vida. Que vida? Alice perguntou, já sentindo o impacto. A Jean Corporation. Já ouviu falar? Lucas evitou o olhar dela. O sangue de Alice gelou. A Jean Corporation era um dos maiores conglomerados asiáticos do mundo. Construção, tecnologia, importação, com um patrimônio estimado em bilhões. Você é da família Jean? Alice não conseguia disfarçar o choque. Fui. Ele hesitou, olhando para o chão. Meu avô fundou a empresa. Meu pai expandiu ela para a América Latina. Eu era o herdeiro. Alice afundou na cadeira, incrédula. Herdeiro de bilhões? E você largou tudo para ser massagista? Larguei porque aquilo não era quem eu sou. A voz de Lucas ficou firme, quase um sussurro. O silêncio na sala parecia ensurdecedor. Como assim? Lucas levantou-se e voltou para a janela. 3 anos atrás, eu estava sendo preparado para assumir a presidência da Jean Corporation. Tinha 25 anos, MBA de Harvard, experiência em 3 países. Eu era o filho perfeito, o herdeiro ideal. E o que aconteceu? Descobri que a empresa estava envolvida em coisas ilegais. Contratos superfaturados, propinas a políticos, exploração de trabalhadores. Coisas que eu não sabia, mas que deveria saber. Alice se inclinou para a frente, os olhos fixos nele. E você confrontou sua família? Tentei. Lucas fechou os olhos, a dor evidente em seu rosto. Eu disse que queria mudar a empresa, torná-la mais ética. Lucas fez uma pausa e respirou fundo. Meu pai disse que eu era ingênuo, que essas eram práticas normais de negócios. E então? Então eu cometi um erro terrível. Ele se virou para Alice, que viu a dor verdadeira nos olhos dele. Eu tinha um irmão mais novo, Daniel. 2 anos mais novo, mas muito mais ambicioso. Enquanto eu questionava os métodos da família, ele os abraçava. Onde ele está agora? Alice perguntou, com a mão cobrindo a boca, chocada. Morto. Lucas falou baixo. Daniel estava cuidando de um contrato de construção em Bangkok, um projeto de 50 milhões de dólares. Ele sabia que estava superfaturado. Sabia que estava enganando o governo tailandês, mas não se importava. Lucas voltou a se sentar, mas agora parecia menor, mais frágil. Eu tentei impedi-lo. Ele disse, a voz falhando. Avisei que denunciaria o esquema se ele não cancelasse o contrato. Brigamos. Ele me chamou de covarde. Disse que eu não merecia ser o herdeiro da família. E o que você fez? Alice perguntou, ansiosa. Fui para Bangkok pessoalmente. Queria conversar com ele, convencê-lo a fazer a coisa certa. Mas, quando cheguei... Lucas engoliu seco, sem conseguir terminar a frase. O que aconteceu? Alice insistiu. Daniel estava no hospital. Sofreu um acidente de carro a caminho de uma reunião. E o médico disse que foi de propósito. De propósito. Alice repetiu, assustada. Suicídio. Lucas baixou a voz, quase um sussurro. Meu irmão tirou a própria vida porque não aguentava a pressão da família. E a minha, questionando tudo o que ele fazia. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Alice. Lucas, isso não foi culpa sua. Foi sim. Ele respondeu, firme, quase se culpando. Se eu não tivesse ameaçado expor o negócio, se não tivéssemos brigado. Se eu não tivesse. Ele parou, respirando com dificuldade. A última coisa que eu disse a ele foi que ele era uma vergonha para a família. Você não sabia o quanto ele estava sofrendo. Eu devia saber. Era meu irmão mais novo. Era meu dever protegê-lo, não julgá-lo. Alice levantou-se e caminhou até ele, tocando seu braço com carinho. E então? Eu não consegui mais viver naquele mundo. Não consegui olhar para o meu pai sem ver o Daniel. Não consegui assinar contratos sem pensar nas consequências. Não podia ser o herdeiro de uma fortuna construída em mentiras. Então você fugiu. Fugi. Lucas falou, olhando para o chão. Levei só alguns documentos pessoais e desapareci. Sem dinheiro, sem cartões de crédito, sem contato com ninguém.
Queria que a família Jang achasse que eu estava morto. E eles acharam. Meu pai me deserdou oficialmente 6 meses depois. Disse à imprensa que eu era instável mentalmente e que não fazia mais parte da família. E você? Nunca tentou voltar. Nunca. Daniel morreu por minha causa. E a empresa continuou fazendo o que sempre fez. E eu? Não sabia quem era sem o dinheiro da família. Alice apertou o braço dele, com empatia. Foi por isso que você virou massagista. Shin sugeriu. Disse que eu precisava aprender a usar as mãos para curar, não para ferir. A terapia oriental me ensinou que, às vezes, tocar alguém com gentileza vale mais do que um contrato de milhões. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Seus pais sabem onde você está? Alice perguntou, baixinho. Não. Lucas respondeu. E eles não podem saber, Alice. Se descobrirem que estou vivo, que estou aqui, vão tentar me trazer de volta. E eu não posso voltar para aquela vida. Nem que isso signifique nunca mais ver minha família. Shen é minha família agora. E talvez. Ele olhou para ela, talvez algumas pessoas que me vejam como Lucas, não como Jang. De repente, o celular de Alice tocou. Era Julia, a senhorita Parker. Os investidores coreanos chegaram mais cedo. Eles estão esperando na sala de reuniões. Alice olhou para Lucas. Você está pronto para isso? Não sei. Ele hesitou. Faz 3 anos que não lido com esse tipo de gente. Quer desistir? Posso tentar encontrar outro intérprete. Não. Lucas levantou-se, ajeitando o paletó. Eu prometi que ia te ajudar. E talvez seja hora de usar minha experiência passada para algo bom. Lucas, sim. Obrigada por confiar em mim. Obrigado por não ter fugido quando descobriu quem eu realmente sou. Alice sorriu. O dia ainda está só começando. Eles riram. E por um momento a tensão se dissipou. Vamos? Alice perguntou. Vamos. Mas, Alice, se em algum momento da reunião você perceber que eu mudei, que pareço outra pessoa, não tenha medo. Quando estou negociando, me torno a versão antiga de mim mesmo. E isso é ruim. Depende se você ainda vai me amar depois de ver esse lado seu. Alice parou de repente. Amar? Lucas percebeu o que disse e corou. Quis dizer se ainda vai me respeitar. Não. Alice se aproximou dele. Você disse amar. Foi isso que disse. Lucas olhou fundo nos olhos dela. Eu disse. Por quê? Ele hesitou. Porque acho que isso está acontecendo comigo. Estou me apaixonando por você, Alice. E tenho medo que, quando você me vir em ação, quando lembrar quem eu fui, mude de ideia sobre nós. Alice segurou o rosto dele com as 2 mãos. Lucas Jang, ou Lucas Wong, ou seja lá qual nome você queira, eu também estou me apaixonando por você. E nada do que eu veja hoje vai mudar isso. Eles se beijaram ali mesmo, no corredor do hotel. Um beijo longo, profundo, cheio de promessas não ditas. Quando finalmente se separaram, Lucas sorriu. Agora estou pronto para qualquer reunião, mesmo com pessoas que possam reconhecer você. Especialmente se for com pessoas que possam reconhecer a mim. Porque agora eu sei quem eu realmente sou, não importa o que tenha no meu passado. E quem é você? Sou um homem apaixonado por Alice Parker. O resto são só detalhes. Alice entrou na sala de reuniões ao lado de Lucas, ainda sentindo o gosto do beijo nos lábios. 3 homens de terno escuro se levantaram respeitosamente quando ela entrou. Senhores, obrigada por virem. Sou Alice Parker, CEO do Grupo Parker. O mais velho dos 3 deu um passo à frente. Senhorita Parker, eu sou King, representando o Grupo ANA. Estes são meus colegas, Park Man-jun e Lee Dong-ok. Lucas se colocou discretamente ao lado de Alice. Este é Lucas, nosso intérprete para hoje. Kim cumprimentou Lucas educadamente, mas Alice percebeu uma faísca de curiosidade nos olhos dele. O Sr. Lucas fala coreano fluentemente. Alice cochichou para Lucas. Ele respondeu em coreano perfeito. Kim sorriu, claramente impressionado, e respondeu na mesma língua. Alice não entendeu uma palavra, mas percebeu que eles estavam curtindo a troca. O que ele disse? Alice perguntou baixinho. Ele elogiou meu coreano e perguntou onde aprendi. Eu disse que estudei em Seul há alguns anos. A reunião começou formalmente. Alice apresentou os números do Grupo Parker, planos de expansão e projeções de lucro. Mas o que realmente a impressionava era Lucas. Ele não fazia só a tradução, ele interpretava. Quando Alice dizia algo que poderia parecer duro demais para a cultura coreana,
Lucas suavizava as palavras. Quando os investidores faziam perguntas técnicas, ele explicava detalhes que Alice nem tinha pensado. Estão preocupados com o retorno do investimento no primeiro ano. Lucas traduziu após uma rápida troca de palavras entre os coreanos. Mas também querem saber sobre a responsabilidade social da empresa. Isso para eles é tão importante quanto o lucro. Alice olhou para Lucas, surpresa. Ela não tinha preparado nada sobre responsabilidade social. Diga que o Grupo Parker está desenvolvendo um programa de sustentabilidade. Ela improvisou. Lucas falou com os investidores, mas Alice percebeu que ele disse mais do que ela tinha sugerido. O que exatamente você falou? Ela perguntou. Disse que vocês estão comprometidos em construir um programa sólido de responsabilidade social e que estariam abertos para receber sugestões deles sobre como fazer isso de forma culturalmente adequada para o mercado asiático. Brilhante. Alice achou que ele havia transformado sua falta de preparação em uma oportunidade de colaboração. A reunião durou 3 horas. Alice observava Lucas com admiração crescente. Ele captava o que estava nas entrelinhas, percebia quando alguém hesitava. Sugeria pausas estratégicas. Era como assistir a um maestro conduzindo uma orquestra. Quando a reunião finalmente terminou, King se levantou com um sorriso satisfeito. Senhorita Parker, ficamos muito impressionados com sua empresa e com seu intérprete. Ele disse algo para Lucas em coreano, que respondeu brevemente. O que ele disse agora? Alice perguntou. Elogiou nosso trabalho em equipe. Disse é raro ver uma harmonia tão boa entre uma CEO e seu intérprete. Kim apertou a mão de Alice firmemente. Teremos uma resposta em 48 horas, mas posso dizer que as coisas parecem muito positivas. Depois que os coreanos saíram, Alice caiu numa cadeira. Meu Deus, Lucas, você foi incrível. Você também, ele respondeu. Nós improvisamos totalmente. Se não fosse você, traduzindo não só as palavras, mas o sentido. É para isso que servem os intérpretes. Alice o olhou, impressionada. Não, Lucas. Intérpretes traduzem você. Você negociou. Você leu as pessoas. Você praticamente fechou o acordo para mim. Lucas desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Só usei uma experiência passada. Que experiência? Da Jean Corporation. Passei 5 anos aprendendo a negociar com asiáticos. Meu pai sempre dizia que entender a cultura é mais importante do que entender números. Alice levantou-se e foi até ele. Lucas, você percebe o que acabou de acontecer? Fizemos um bom negócio. Você virou quem era antes o herdeiro, o negociador, o homem de negócios. E foi lindo de ver. Lucas franziu a testa. Alice, eu não quero voltar para aquela vida. Não quero me envolver de novo no mundo corporativo. Por quê? Você é brilhante nisso. Porque esse mundo destruiu minha família. Ele fez uma pausa. Mas Lucas, você acabou de me ajudar a fechar um contrato de 15 milhões. Você entendeu 3 homens com quem eu nem conseguia falar. Isso é parte de quem você é. Uma parte que eu preferia manter enterrada. Alice se aproximou. E se você não precisasse enterrá-la? E se pudesse usar essas habilidades para algo bom? Como assim? Trabalhe comigo, Lucas. Ele olhou surpreso. O quê? Seja meu consultor para a expansão na Ásia. Você conhece as culturas, fala as línguas, entende as sutilezas. Preciso de alguém assim. Alice, pense bem. Você poderia usar toda sua experiência e conhecimento para construir pontes, não destruir, criar empregos, não explorar pessoas. Lucas balançou a cabeça. Eu não posso. Se eu voltar ao mundo corporativo, se meu nome aparecer de novo, nem precisa ser Jean. Pode ser só Lucas Sung. Minha família tem contatos em toda a Ásia. Alguém vai me reconhecer. E daí? Você é adulto. Tem direito de escolher sua vida. Lucas caminhou até a janela. Você não entende, Alice. Se meu pai descobrir onde estou, vai tentar me trazer de volta. E se eu resistir? O que ele pode fazer? Você é independente agora. Ele pode machucar as pessoas que eu amo. Como fez com Daniel. Alice sentiu um arrepio. O que quer dizer? Daniel não tirou a vida só por pressão da família. Alice, o que mais aconteceu? Lucas, é melhor você não saber. Meu pai é um homem poderoso, e homens poderosos protegem seus segredos. Se ele descobrir que estou vivo, trabalhando de novo no mundo corporativo, ele pode vir atrás de mim também. Exatamente. Alice ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo aquilo. Lucas, olha para mim. Ele se virou. Você tem medo da sua família ou medo de se tornar o homem que você costumava ser? Dos dois. Mas hoje, naquela sala, você foi o homem que costumava ser. E foi lindo. Você usou seu conhecimento para ajudar,
não para tirar vantagem. Você construiu pontes, não as queimou. E se eu gostar? E se eu começar a sentir falta daquele mundo? E se isso acontecer, será tão terrível assim? Lucas olhou dentro dos olhos dela. Seria, se isso significasse perder você. Alice se aproximou. Por que você me perderia? Porque se eu voltar para aquele mundo, não vou mais ser o simples massoterapeuta que você conheceu. Vou ser o herdeiro bilionário que abandonou tudo. E talvez você prefira o herdeiro. Alice segurou o rosto dele com delicadeza. Lucas Zhang ou Lucas Wong, eu me apaixonei pelo homem que teve coragem de recusar meu dinheiro. Pelo homem que escolheu usar as mãos para curar. Pelo homem que abriu mão de uma fortuna pelos seus valores. E se eu mudar? Todo mundo muda, Lucas. A verdadeira pergunta é: você quer mudar sozinho ou comigo? Eles se olharam por um longo momento. Alice, pensa bem, tá? Você não precisa decidir agora. Mas pensa na chance de usar tudo o que você é, cada parte sua, para algo bom. Nesse instante, o telefone de Alice tocou. Era a Julia. Senhora Parker, o Sr. Kim acabou de ligar. Querem avançar, 15 milhões, como discutimos. Gostariam de assinar os contratos amanhã. Alice desligou, radiante. Você ouviu isso? Conseguimos. Lucas sorriu, mas havia algo triste na expressão dele. Parabéns. Você merece. Nós merecemos. Eu nunca teria conseguido sem você. Alice, vamos comemorar. Jantar, champanhe, falar sobre o futuro. Sobre isso, Lucas hesitou. Acho que preciso de um tempo para pensar sobre o trabalho, sobre tudo. Sobre quem eu sou, quem eu quero ser. Não sobre o que significa estar com você. Alice sentiu um aperto no peito. Você vai me deixar? Não, só vou dar um passo atrás para garantir que a escolha que eu fizer, seja pela razão certa. Quanto tempo? Não sei. Uns dias. Uma semana. Alice assentiu, tentando não mostrar o quanto aquilo doía. Tudo bem. Mas Lucas... Sim, só lembro disso. Hoje você não foi o herdeiro fugitivo. Hoje você foi o homem que salvou meu negócio e que me salvou também. Lucas pegou a mão dela e a beijou delicadamente. Alice Parker, você é incrível, e espero ser corajoso o suficiente para merecer você. Ele saiu da sala, deixando Alice sozinha, com contratos de 15 milhões e o coração partido. Lá fora, Lucas parou no corredor, encostou na parede e respirou fundo. Pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu-se o verdadeiro Lucas Zhang, e isso o assustava mais do que tudo. Mas também o fez sentir-se vivo novamente. A pergunta era: ele teria coragem de viver? Alice passou 5 dias sem notícias de Lucas. 5 dias que pareceram 5 anos. Tentava se concentrar no trabalho, nos contratos com os coreanos, nas reuniões intermináveis, mas sua mente sempre voltava para ele. Na tarde de sexta-feira, enquanto assinava documentos, Julie entrou no escritório com uma expressão que anunciava más notícias. Senhora Parker, alguém quer falar com a senhora. Se for sobre reunião, remarque para a segunda. É pessoal. Ele disse que é urgente. Alice suspirou. Quem é? Ricardo Mendonça. O sangue de Alice gelou. Ricardo Mendonça, seu ex-noivo, o homem que ela deixou há 2 anos, quando descobriu que ele estava mais interessado no seu dinheiro do que nela. Mande subir. Poucos minutos depois, Ricardo entrou no escritório, com aquele sorriso que ela um dia achou charmoso e agora via como completamente falso. Alice, querida, você continua tão linda como sempre. O que quer, Ricardo? Direto ao ponto. Sempre admirei isso em você. Não tenho tempo para joguinhos. Ricardo sentou-se na cadeira em frente à mesa dela, cruzando as pernas como se fosse dono do lugar. Ouvi dizer que você anda passando tempo com uma companhia. Interessante. Alice estreitou os olhos. Do que está falando? Lucas Wang, o massoterapeuta. Como vai, querida? Você virou viral na internet. CEO humilhada por massoterapeuta pobre. Meio difícil de ignorar. Alice apertou os punhos. Se veio me humilhar, saiba que estou aqui para me proteger. Proteger de quê? Ricardo puxou o celular e mostrou uma foto para Alice. Era Lucas, numa foto antiga, usando um terno caro numa festa luxuosa. Reconhece? Alice olhou de perto. Era definitivamente Lucas, mas mais jovem, sorrindo abertamente, ao lado de pessoas que ela não conhecia. Onde conseguiu isso? Tenho contatos, querida. E eles me contaram algumas coisas muito interessantes sobre o seu namorado massoterapeuta. Que coisas? Ricardo guardou o celular e se inclinou para a frente na cadeira. Lucas Wang Zhang, filho de Jian Weiming, dono da Zhang Corporation, herdeiro de uma fortuna de 4 bilhões. Alice fingiu surpresa. Isso é ridículo.
não é? Então por que ele está trabalhando como massoterapeuta? Porque vive num apartamento minúsculo. Por que esconde o sobrenome? Mesmo que seja verdade, qual é o problema? Ricardo riu. Alice, você é inteligente demais para ser ingênua. Um herdeiro bilionário não abre mão de tudo para virar massoterapeuta só por diversão. Então por quê? Porque ele matou alguém. Alice sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? O irmão dele, Daniel Jen, foi encontrado morto em um hotel em Bangkok, 3 anos atrás. Oficialmente, suicídio, mas há rumores de que foi assassinato. Você está mentindo. Será? Ricardo tirou uma pasta da pasta executiva. Aqui estão artigos de jornal daquela época. Todos em chinês, claro, mas posso mandar traduzir. Ele espalhou jornais e documentos impressos pela mesa. Herdeiro da Zhang Corporation encontrado morto em Bangkok. Família Zhang lamenta a perda do filho mais novo. John Heming nega rumores de disputas familiares. Alice olhou para os documentos, mas as palavras não faziam sentido para ela. E a parte mais interessante, continuou Ricardo traço, 3 dias depois da morte do irmão, Lucas desapareceu. Sumiu. Sem deixar rastros. A família alegou que ele teve uma crise nervosa. Mas pessoas inocentes não desaparecem assim, Alice. Pessoas desaparecem quando têm algo a esconder. Alice levantou-se e foi até a janela. O que você quer, Ricardo? Quero te proteger de um trapaceiro. Um trapaceiro? Pense bem, Alice. Um herdeiro bilionário aparece na sua vida fingindo ser pobre. Te encanta com seu jeito simples. Faz você se sentir especial porque não quer seu dinheiro. Mas, na verdade, ele tem acesso a muito mais dinheiro do que você. Alice se virou para encará-lo. E qual seria a armação? Fazer eu me apaixonar, casar com ele e então. Acidentes acontecem, especialmente com quem sabe demais sobre mortes suspeitas. Você está sendo absurda. Será? Lucas já te falou sobre o irmão. Alice hesitou. Lucas tinha falado, mas não com os detalhes que Ricardo insinuava. Ele já explicou por que realmente desapareceu. Porque um homem com a melhor educação do mundo agora trabalha com as próprias mãos. Ricardo, eu quero que você vá embora. Ricardo levantou-se e caminhou até ela. Eu te amo, Alice. Sempre amei. Eu sei que terminamos mal, mas você me traiu. Foi um erro, um momento de fraqueza, mas não mudou o que sinto por você. Saia do meu escritório, Ricardo. Saia. Ele levantou as mãos em rendição. Tudo bem, mas pense no que eu disse. E quando descobrir que eu estava certo, você sabe onde me encontrar. Ele juntou os documentos e saiu, deixando Alice sozinha com suas dúvidas. Vamos jogar um jogo rápido para quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Naquela noite, Alice não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, revisando cada conversa que teve com Lucas. Será que ele mentiu em alguma coisa? Será que escondeu algo importante? Daniel não tirou a própria vida só por pressão da família, foi o que Lucas disse. Ele fez isso porque meu pai o ameaçou. Mas e se houvesse outro lado? E se Ricardo estivesse certo? Na manhã de sábado, Alice decidiu ir ao spa. Ela precisava ver Lucas, olhar nos olhos dele, fazer as perguntas que Ricardo plantou em sua mente. Chegou ao Lotus Flower às 9 horas. Marika estava na recepção. Parker, que surpresa! Gostaria de agendar uma sessão? Marika perguntou, sorrindo. Preciso falar com Lucas. Marika hesitou, com um olhar diferente. Lucas não veio hoje. Como assim? Ele ligou na segunda-feira e disse que precisava de alguns dias de folga. Não falou quando voltaria. Alice sentiu um nó no estômago. Ele disse mais alguma coisa? Deixou recado? Não, só falou. Marika fez uma pausa. Falou o quê? Que talvez fosse melhor assim. Alice saiu do spa com o coração pesado. Dirigiu até o pequeno apartamento onde Lucas morava. Tocou a campainha várias vezes. Nada. Perguntou ao vizinho do andar de baixo. Aquele jovem do 304? Não o vejo há dias, mas ouvi barulho de mudança na quarta noite. Alice subiu correndo para o terceiro andar. A porta do apartamento estava destrancada. Ela entrou. O lugar estava vazio. Completamente vazio. Como se ninguém jamais tivesse vivido ali. Sentou-se no chão frio daquele apartamento deserto e, pela primeira vez em anos, chorou. Quando chegou em casa, havia um envelope esperando em sua porta. Seu nome estava escrito com uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Dentro, havia apenas uma folha com uma frase. Quando você confiar no silêncio, eu voltarei. Lucas. Alice amassou a carta e jogou longe. Depois se arrependeu, correu atrás dela,
Alisou o papel e leu de novo. Confiar no silêncio. O que isso significava? Passou o domingo inteiro pensando. Confiar no silêncio. Não acreditar em boatos. Não ouvir os outros. Confiar no que não foi dito. Na segunda-feira, Ricardo ligou. Alice, ouvi que seu namorado desapareceu. Como você sabe? Tenho olhos por toda a cidade, querida. Quer saber onde ele foi? Alice hesitou. Uma parte dela queria saber. Outra queria seguir o conselho da carta. Alice? Está aí? Estou. Posso descobrir onde ele está. Posso te mostrar quem ele realmente é. Só precisa me deixar. Alice olhou para a carta amassada na mesa. Quando você confiar no silêncio, eu voltarei. Ricardo. Não me ligue mais. Ela desligou. Naquela noite, Alice jantou sozinha pela primeira vez em semanas. A comida não tinha sabor. A casa parecia maior, mais vazia. Mas uma decisão estava tomada. Ela confiaria no silêncio. Confiaria em Lucas. Mesmo sem saber onde ele estava. Mesmo sem entender por que ele se foi. Mesmo com todas as dúvidas que Ricardo havia plantado. Porque, lá no fundo, ela sabia algo que Ricardo não sabia. Sabia que Lucas chorou ao falar do irmão. Sabia que suas mãos tremiam ao mencionar a família. Sabia que ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E pessoas que fingem não choram assim, não tremem assim. Não olham assim. Lucas voltaria quando estivesse pronto, quando soubesse quem era e o que queria. E ela estaria esperando, com ou sem silêncio, mas, acima de tudo, com confiança. Na quinta-feira, uma semana depois do desaparecimento de Lucas, Alice saía do escritório quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, senhora Parker. Aqui é da recepção do Parker Group. Tem um homem no andar de baixo que diz precisar falar com a senhora urgentemente. Quem é? Ele disse que se chama Shane. Alice sorriu pela primeira vez em uma semana. Mande subir. Shane entrou no escritório de Alice com a expressão mais séria que ela já tinha visto nele. Nada de sorriso caloroso. Nada de gentileza paternal. Ele parecia preocupado. Sr. Shane, que surpresa. Por favor, sente-se. Senhora Parker, obrigada por me receber. Claro. Quer um café? Água? Não, obrigado. Vim aqui por um motivo muito específico. Alice estava sentada atrás da mesa, tentando decifrar a expressão dele. É sobre o Lucas. Sim, respondeu Shane. Ele me disse que você falou sobre o passado dele, sobre a família Jiang. Alice franziu a testa. Ele disse mesmo que você é tio dele. Shane assentiu com a cabeça, preocupado. Vim porque algo está acontecendo, senhora Parker. Algo que pode afetar você e Lucas. Um arrepio percorreu a espinha de Alice. Que tipo de coisa? Ontem recebi uma ligação do meu cunhado, Jean Eminguante. Alice ficou imóvel. O pai do Lucas. Sim. Ele sabe que o Lucas está vivo e sabe onde ele está. Alice se inclinou para a frente na cadeira, a voz quase um sussurro. Como ele descobriu? Shane respirou fundo. Alguém foi até ele. Alguém com fotos, informações, detalhes da vida do Lucas aqui. Ricardo. Alice sussurrou. Você conhece essa pessoa? Ele é meu ex-noivo. Veio aqui na semana passada com informações sobre o Lucas. Disse que queria me proteger. Shane balançou a cabeça, visivelmente preocupado. Senhora Parker, você não entende. Jean Yiming não é apenas um empresário rico. Ele é, como posso dizer, um homem que resolve problemas de um jeito definitivo. Alice arregalou os olhos. Está dizendo que ele é perigoso. Shane não hesitou. Estou dizendo que quando ele quer algo, ele consegue, não importa o preço. Alice se levantou e foi até a janela, encarando a rua lá embaixo. E o que ele quer? Que o Lucas volte para assumir a empresa. O filho mais velho dele morreu. Lucas é o único herdeiro agora. Mas o Lucas não quer voltar. Shane falou com voz firme. O que o Lucas quer nunca importou para Jean Eminguante. Alice se virou para Shane, os olhos cheios de medo. Onde o Lucas está agora? Escondido. Quando ele descobriu que o pai sabia onde ele estava, desapareceu de novo. Porque ele não veio até mim? Shane suspirou, cansado. Porque ele está tentando proteger você, senhora Parker. Ele sabe que se o pai descobrir sobre vocês dois, usará você como moeda de troca. Alice engoliu em seco, sentando-se novamente tentando processar tudo aquilo. Shane, preciso de mais detalhes. O que aconteceu exatamente com o Daniel? O Lucas me contou a versão dele, mas a verdade é a versão do Lucas. Shane olhou sério. Daniel realmente tirou a própria vida, pressionado pela família. E por outro motivo. Alice prendeu a respiração. Que outro motivo? Shane hesitou. Porque o pai dele queria que se casasse por conveniência e se envolvesse em negócios legais, digamos, duvidosos. O sangue de Alice gelou. Como ele pôde fazer isso com o próprio filho? Daniel virou um problema.
Começou a fazer perguntas, a desafiar o modo como as coisas eram feitas, ameaçando expor práticas obscuras da empresa. Jiang Gueming decidiu que seria mais fácil se livrar do filho difícil forçando-o a casar e entrar nos negócios escusos da família. Alice mal podia acreditar. Meu Deus! Shen continuou, a voz baixa e tensa. Daniel ficou furioso, se sentiu encurralado por tanta pressão. Não viu saída. E tirou a própria vida. Alice cobriu a boca com as mãos, incapaz de falar. E o Lucas sabe disso. Ele sabe, confirmou Shen. Por isso fugiu. Ele sabia que se confrontasse o pai, sofreria a mesma pressão. Alice olhou para ele, os olhos marejados. Por que só está me contando isso agora? Shen respirou fundo. Porque o Lucas me pediu para não falar. Mas eu não posso deixar que você tome decisões sem saber o real perigo. Ela ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo. Shen, você sabe onde o Lucas está agora? Não sei. Ele disse que era melhor assim, que se eu não soubesse, não poderia me forçar a contar. Nesse instante, o telefone na mesa de Alice tocou. Era a Julia. Senhora Parker, desculpe interromper, mas temos uma situação aqui embaixo. Que tipo de situação? Perguntou Alice, preocupada. Homens de terno estão perguntando por você. Dizem que são investidores, mas parecem mais agentes de segurança. Alice olhou para Shen, que estava pálido. Quantos homens? 3. E tem um carro preto parado na frente do prédio. Alice desligou o telefone e virou-se para Shen. Eles estão aqui. Parece que sim. O que fazemos? Você sai pelo estacionamento agora. Eu fico e digo que não sei de nada. E o Lucas? O Lucas está por conta própria, como sempre. Alice pegou sua bolsa e foi até a porta, mas parou. Shen, uma pergunta. Por que está me ajudando? Você mal me conhece. Porque o Lucas está apaixonado por você. Nunca vi meu sobrinho assim antes. Não quero que ele perca isso por causa do pai. Apesar da atenção, Alice sorriu. Obrigada, Shen. Se encontrar o Lucas, diga que ele não precisa mais fugir sozinho. Alice desceu as escadas de emergência até o estacionamento. Seu coração batia tão forte que ela temia que os homens lá em cima pudessem ouvir. Entrou no carro e dirigiu sem rumo por 1 hora, olhando o retrovisor o tempo todo. Quando teve certeza de que não estava sendo seguida, parou num pequeno café e ligou para Julia. Os homens ainda estão aí? Eles saíram há uns 20 minutos. Conversaram com o Shen e foram embora. O Shen está bem? Sim, disse para não se preocupar, que cuidaria de tudo. Alice desligou, olhando fixamente para o celular. Precisava encontrar Lucas. Mas como? Passou os 3 dias seguintes tentando descobrir onde ele poderia estar. Visitou hotéis, pensões, perguntou a conhecidos em comum. Nada. Na quarta-feira, estava em seu escritório quando Julia entrou apressada. Senhora Parker, é uma emergência. O que houve? A empresa? Alguém invadiu nosso sistema. Todos os arquivos dos clientes foram vazados. Dados financeiros, contratos, informações confidenciais. O mundo de Alice pareceu girar. Quando aconteceu? Hoje de manhã. Os clientes já estão ligando, furiosos. Os advogados dizem que podemos enfrentar processos bilionários. Como isso foi possível? Não sabemos. A equipe de IT está investigando. O telefone tocou. Alice atendeu. Alice Parker. Senhora Parker, aqui é Kim Jun, dos investidores coreanos. Sr. Kim, como vai? Preocupado. Soubemos do vazamento de dados. Infelizmente, isso afeta nossa decisão de investir. Sr. Kim, posso explicar? Desculpe, Sra. Parker, mas não podemos nos envolver com uma empresa que tem problemas tão graves de segurança. Ele desligou. Alice desabou na cadeira. Em menos de 2 horas, recebeu mais 12 ligações iguais. Investidores, clientes, parceiros, todos cancelando contratos, retirando fundos, exigindo explicações. Às 17 horas, Julie entrou novamente. Sra. Parker, acabamos de receber uma proposta para comprar a empresa. Alice olhou incrédula. Como assim? Um grupo de investimentos está oferecendo comprar a Parker Group, 10% acima do valor de mercado. Quen Xiang International Holdings. Alice sentiu o ar faltar, como se tivesse levado um soco no estômago. Jiang. Você conhece eles? Alice não respondeu. Pegou a proposta e leu rapidamente. Era generosa. Generosa demais. Julia, me deixe sozinha, Sra. Parker. Eles querem uma resposta até amanhã. Eu disse me deixem em paz. Julia saiu rapidamente. Alice ficou olhando para a proposta, entendendo exatamente o que estava acontecendo. Jiang Guemin tinha planejado tudo. O vazamento, os cancelamentos, a crise financeira.
Tudo para forçá-la a vender a empresa para ele. E ela sabia o porquê. Não era sobre dinheiro. Era sobre o Lucas. O telefone pessoal dela tocou. Número desconhecido. Alô, Alice. Ela reconheceu a voz na hora. Lucas, onde você está? Isso não importa. Você está bem? Estou, mas minha empresa. Eu sei. Vi as notícias. Lucas, foi seu pai, não foi? Silêncio do outro lado. Lucas. Alice, preciso que você aceite a oferta dele. O quê? Vender a empresa. Aceite o dinheiro e fique longe de mim. Nunca. Alice, você não entende. Ele vai destruir tudo o que você construiu até você ceder. Então que ele tente. Eu não vou vender para ele. Alice, não. Lucas, você me ouviu? Não vou vender. Mesmo que eu perca tudo. Mesmo que você perca tudo, menos a mim. Alice, amanhã tem uma reunião urgente do conselho da empresa às 15 horas. Eu estarei lá. Como você? Porque amanhã eu paro de fugir e começo a lutar. Lucas, isso é perigoso. Ele disse que você prefere perder tudo a me perder, certo? Sim, prefiro. Então vou provar que prefiro arriscar tudo a perder você. Ele desligou. Alice ficou olhando para o telefone, com medo e esperança disputando dentro dela. Amanhã, ela descobriria quem realmente era Lucas Jung, e se ele teria coragem para enfrentar o próprio pai. Alice chegou à sala de reuniões da Parker Group às 14h45. Seus advogados já estavam lá, junto com 3 membros do conselho. Todos pareciam tensos. Senhora Parker, disse o Dr. Martinez, seu advogado-chefe, preciso ser direta. Com o vazamento de dados e os cancelamentos em massa, a empresa perdeu 70% do seu valor de mercado em 3 dias. Eu entendo. A oferta da Siang International Jing é a nossa única opção viável no momento. Alice sentou-se à cabeceira da mesa. E se eu disser que me recuso a vender? Sob nenhuma circunstância. Os advogados trocaram olhares preocupados. Senhora Parker, com todo respeito, isso seria um suicídio financeiro. Às 15 horas em ponto, a porta se abriu. Alice esperava ver Lucas, mas quem entrou foi um homem mais velho, distinto, vestido com elegância, cabelos grisalhos e expressão fria. Atrás dele, 2 homens em ternos escuros. Senhora Parker, disse o homem, com leve sotaque chinês, eu sou Zhang Weimingguant. Alice se manteve firme. Senhor Zhang, não esperava vê-lo pessoalmente. Quando se trata de negócios importantes, prefiro reuniões cara a cara. Ele se sentou sem ser convidado. Os outros homens continuaram de pé, como seguranças. Suponho que a senhora tenha lido nossa proposta. Li. E a resposta é não. Zhang Weiming sorriu friamente. Senhora Parker, talvez a senhora não compreenda a gravidade da situação. Sua empresa está desmoronando. Em 1 semana, não terá mais clientes. Em 2, não poderá pagar seus funcionários. Então eu reconstruirei do zero. Com que dinheiro? Quais investidores? Quem vai confiar em uma CEO que não protegeu dados sensíveis? Alice se inclinou sobre a mesa. Senhor Zhang, vamos parar com a hipocrisia. Foi o senhor quem orquestrou tudo isso, não foi? Vazamento, cancelamentos, crise, acusações sérias. Senhora Parker, são fatos. E sabemos muito bem por que está fazendo isso. Porque quer expandir meus negócios neste país. Porque quer forçar seu filho a voltar para casa. O sorriso de Zhang Weiming desapareceu. Meu filho está morto, senhora Parker. Ele morreu há 3 anos, num acidente. Isso é mentira. Nesse momento, a porta se abriu novamente. O coração de Alice disparou. Lucas entrou na sala, mas não era o mesmo Lucas que ela conhecia. Vestia um terno impecável, erguia-se com postura altiva e confiança. Ele parecia poderoso. Olá, pai. O silêncio tomou conta da sala. Zhang Weiming congelou por um instante, depois se recompôs. Lucas, você cresceu. Você envelheceu. Pensei que estivesse morto. Estive, por 3 anos. Mas agora estou de volta. Lucas caminhou até a mesa e se sentou ao lado de Alice. Senhores, disse em inglês fluente, dirigindo-se aos advogados e membros do conselho, e depois traduziu o traço. Sou Lucas Zhang, herdeiro da Jiang Corporation, e estou aqui para fazer uma contraproposta. Zhang Weiming estreitou os olhos. Que contraproposta? Lucas puxou uma pasta da sua pasta executiva. Vou comprar a Parker Group sozinho, por 20% acima do valor de mercado original, antes da crise que vocês causaram. Com que dinheiro? Você é um pobre massagista. Lucas sorriu. Sou herdeiro de 40% das ações da Siang Corporation.
Ações que nunca foram oficialmente transferidas porque você nunca declarou oficialmente minha morte. Jiang Weiming ficou pálido. Essas ações foram congeladas ilegalmente por você. Ontem entrei com um processo para desbloqueá-las. Lucas abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Aqui estão os papéis. Minha identidade foi oficialmente restaurada. Os tribunais chineses liberaram meus bens, e agora tenho dinheiro suficiente para comprar 10 empresas do tamanho da Parker Group. Alice olhou para Lucas, surpresa. Ele não era mais um massagista inseguro. Era o bilionário herdeiro que sempre foi. Lucas, disse Jiang Weiming, com voz mais baixa, você não entende o que está fazendo. Entendo perfeitamente. Estou salvando a empresa da mulher que amo, impedindo você de destruir mais uma vida inocente. A mulher que você ama. Jiang Weiming olhou para Alice com desprezo. Ela só quer seu dinheiro, Lucas. Como todas as outras. Na verdade, Alice interrompeu, levantando-se. Eu me apaixonei por ele quando pensei que ele não tinha nada. Quando achei que ele era apenas um pobre massagista. Que conveniente, Sr. Jiang. Alice continuou firme traço. Eu ofereci $1 milhão ao seu filho na primeira vez que nos encontramos. Ele recusou. Depois ofereci 10 milhões e ele ainda disse não. Sabe por quê? Jiang Weiming não respondeu. Porque ele é o homem mais honesto que já conheci. Ele escolheu usar as mãos para curar, em vez de usar dinheiro para controlar. Escolheu humildade em vez de poder. Escolheu amor em vez de vingança. Lucas segurou a mão de Alice. E agora, disse ele, escolho lutar em vez de fugir. Jiang Weiming se levantou abruptamente. Lucas, se você fizer isso, se comprar essa empresa, estará declarando guerra contra mim. Não, pai. Estou declarando minha independência. Você não faz ideia do que sou capaz. Sei muito bem. Vi o que você fez com Daniel. Daniel era fraco, assim como você. Daniel era sensível, como eu. A diferença é que eu encontrei alguém que me dá a força para ser quem realmente sou. Alice apertou a mão de Lucas com carinho. Sr. Jiang, disse ela aceito a oferta do seu filho. Estou vendendo minha empresa para Lucas Jiang por 51%. Lucas completou, com um sorriso confiante. Alice continuará sendo a sócia majoritária. Jiang Weiming olhou de um para o outro, furioso. Vocês não fazem ideia com quem estão mexendo. Ah, nós sabemos, disse Lucas, levantando-se. Estamos enfrentando um homem que coloca os negócios acima até dos próprios filhos. Um homem que destrói empresas honestas só para conseguir o que quer. Um homem que confunde medo com respeito. Lucas. Pai. Lucas continuou, com a voz firme, mas sem raiva. Também estamos enfrentando um homem que me ensinou que família é sagrada. Que me levou para pescar quando eu tinha 5 anos. Que chorou quando minha mãe morreu. Os olhos de Jiang Weiming se encheram de lágrimas inesperadas. Aquele homem ainda está aí dentro de você. E quando estiver pronto para falar com o filho de novo, sem ameaças, sem manipulações, sem poder, eu estarei aqui. Lucas caminhou até a porta, mas parou, olhando para trás. Ah, e pai, devolva o dinheiro que você roubou dos clientes da Alice com essa violação de dados, ou eu levarei direto para a Polícia Federal. Jiang Weiming ficou parado, imóvel no meio da sala, parecendo muito mais velho e cansado do que antes. Como você soube do dinheiro? Porque eu conheço você, e porque o Shen me contou seus métodos. Shen, murmurou Jiang Weiming. Meu cunhado sempre foi leal a você. Ele é leal à família. A família verdadeira, não a que se constrói com medo. Jiang Weiming virou-se para Alice. Tem certeza do que está fazendo, senhorita Parker? Absoluta. Estou me casando com um homem que vale mais do que todo o seu dinheiro junto. Casando. Lucas olhou surpreso para Alice. Alice corou. Bem, assumindo que você vai me pedir em casamento. Lucas largou a pasta, ajoelhou-se ali mesmo, na sala de reunião, e tirou uma caixinha do bolso. Alice Parker. Você quer se casar comigo? Sabendo que vou usar minha fortuna para construir, não para destruir. Sabendo que ainda vou querer trabalhar como massagista de vez em quando, porque isso me lembra do homem que escolhi ser. Sabendo que teremos que lidar com uma família complicada. Alice riu entre as lágrimas. Sim. Sim. 1000 vezes sim. Lucas deslizou o anel no dedo dela e a beijou ali, na frente dos advogados, dos conselheiros e do próprio pai. Quando finalmente se separaram, Jiang Weiming voltou a se sentar, olhando para os papéis sobre a mesa. O anel? Perguntou em voz baixa. Era da sua mãe. Eu sei, respondeu Lucas. Shen me deu. Ele disse que ela gostaria que fosse para a mulher que me lembra o que realmente importa. Jiang Weiming assentiu levemente, ainda olhando para a mesa. Ela teria orgulho de você, Lucas. Eu sei. E talvez
Talvez um dia você também tenha orgulho de mim. 2 meses depois, Alice e Lucas se casaram numa praia isolada e silenciosa. Shin foi o padrinho. Não havia multidões, nem festas grandiosas, só o som das ondas, o pôr do sol e duas almas que se encontraram quando menos esperavam. Alice usava um vestido simples e estava descalça na areia. Lucas vestia um terno leve, e também caminhava descalço. Durante a cerimônia, quando o pastor perguntou se tinham algo a dizer um ao outro, Lucas segurou as mãos de Alice e disse, com a voz firme e emocionada: Alice Parker, você me ensinou que o maior luxo da vida não é o dinheiro. É ter alguém que te ama do jeito que você é. Prometo usar minhas mãos para te tocar com carinho todos os dias de nossas vidas. E prometo usar meu dinheiro para tornar o mundo um lugar melhor, assim como você me ensinou. Alice, com lágrimas de felicidade brilhando nos olhos, respondeu: Lucas Jun, você me mostrou que o verdadeiro poder não vem do dinheiro. Vem da coragem de dizer não ao que é errado e sim ao que é verdadeiro. Prometo nunca mais tentar comprar amor, porque já tenho o único amor que realmente importa. Eles se beijaram sob o céu agora escuro, com Shen aplaudindo e alguns amigos jogando pétalas de rosa ao vento, enquanto o sol desaparecia no horizonte. No dia seguinte, Alice e Lucas anunciaram a criação da Fundação Parker Young, dedicada a ajudar jovens sem teto e a promover práticas éticas nos negócios. E todas as noites, antes de dormir, Lucas massageava os pés de Alice. Não por dinheiro, não por obrigação, mas por amor verdadeiro. Foi então que Alice finalmente entendeu algumas coisas. No fundo, não tem preço. Jiang Weiming nunca mais tentou contatá-los. Mas, 6 meses depois do casamento, um presente chegou: uma cerejeira, plantada no jardim da nova casa, acompanhada de um cartão que dizia apenas: para sombra e flores, um pai que está aprendendo. Lucas plantou a árvore com as próprias mãos, e às vezes, quando ninguém estava olhando, Alice o pegava conversando com ela, como se falasse com seu próprio pai. Porque certos tipos de amor merecem uma segunda chance também. E você, o que achou da história de Alice e Lucas? Deixe sua opinião nos comentários. Dê uma nota de 0 a 10 para esta história. Qual seu score? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias emocionantes. E não esqueça de assistir mais histórias tocantes aqui, na tela final.